aí, turminha que assiste o meu canal. Meu nome é Jampson e esse é seu canal de Biologia. Acredito que quase todo mundo já viu aquela criança que tem tanta energia, mas tanta energia, que você fica pensando assim, onde é que desliga? Então, a mãe coloca ela no lugar, ela vai para outro. Tira uma coisa da mão dela, ela pega outra. Então, o que é que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Se liga na aula que você vai saber já já. Então, olha só. Então a gente vai falar sobre cloroplastos e mitocôndria. Começa logo no CCC. Curte, comenta e compartilha. Mas já não sei nem se presta o negócio. Meu amigo, curte, comenta e compartilha. Se não prestar, tu descurta. Então, vamos lá. Seguindo aí para o raciocínio. Então, enfim, a gente vai falar sobre mitocôndria e cloroplastos. Tem muito a ver com o metabolismo energético aí da célula. Então é por isso que a gente vai estar falando aí sobre a criança, porque tem tudo a ver. Então olha só, a mitocôndria ela é responsável pela produção de energia dentro da nossa célula. Então tudo que é de produção de energia ali dentro da célula, a mitocôndria está por dentro. Então quem faz inclusive a criancinha ter toda aquela garra? A mitocôndria. Então é interessante que a mitocôndria ela é responsável por essa produção de energia que existe ali dentro da célula, mas existe todo um processo por trás disso. Então, como se faz para se produzir essa energia que vem ali para a célula? Então, primeiro para falar sobre a mitocôndria, falar do processo da mitocôndria, a gente também precisa entender um pouquinho sobre a questão do cloroplasto. Então, a gente só introduziu a mitocôndria, vamos falar aqui sobre o cloroplasto agora, e daí a pouco a gente junta os dois aqui, faz essa omelete e aqui todo mundo vai entender o que é. Então, o que é que acontece? Os cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese. Então, toda energia que existe no planeta, toda coisa que existe no planeta, tudo começa na fotossíntese. Por exemplo, então, a questão das plantas. Então a luz solar bate nas plantas e as plantas fazem a fotossíntese, absorvem a luz solar e assim produzem glicose, também produz o oxigênio e assim a gente tem possibilidade de respirar. Inclusive eu estou falando para vocês, estou respirando, então é um sinal e vocês também estão respirando. Então a gente está consumindo oxigênio constantemente e esse oxigênio que nós consumimos é produzido a partir da fotossíntese. Então, daí a importância dos cloroplastos, para a vida do ser humano. Então, vem lá, a luz solar bate na planta e a partir da fotossíntese ali, sintetiza energia a partir da energia luminosa que vem do sol, e essa energia passa a ser energia química, que no caso a gente utiliza, então produz a glicose e também produz o oxigênio. E agora vem pra gente, foi lá, a gente falou sobre o cloroplasto, Então vem pra gente, agora essa energia, aliás, o gás oxigênio que foi produzido a partir da fotossíntese. Então, vem pra gente, a gente respira esse gás oxigênio. O que é que faz? Entra nos nossos pulmões, tal, e aquela coisa toda. Mas, enfim, isso não é o que é que a gente quer saber. O que a gente quer saber é que, a partir desse processo todo, as mitocôndrias absorvem ali o oxigênio e também a parte do oxigênio também ali produz energia, juntamente ali com a glicose, Então o oxigênio com a energia, aliás, com a glicose produz energia. Então, e nesse processo aí que libera-se o gás carbônico, Então o oxigênio com a glicose produz energia, mas também libera gás carbônico e também água, Então libera em todo esse processo assim também, Então o que é que acontece
nessas questões todas. Então, tudo isso aí envolve exatamente um ciclo que se fecha. Então, é exatamente isso que acontece aí no processo de fotossíntese e respiração celular. Então, e nessa de respiração celular, a gente precisa entender por que acontece todo esse processo. Primeiro, a gente precisa entender a estrutura de cada um deles. Então, a estrutura dos cloroplastos, eles são como? Então, eles têm ali, a estrutura tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Então, e ali dentro tem os tilacoides. Esses tilacoides são o quê? São tipo umas moedinhas ali que tem ali dentro da célula. E nesses tilacoides ali temos os granos. Esses granos. Grano lembra de grana. E aí, você lembrando de grana, vai lembrar que é tipo umas moedinhas que tem lá empilhada, né? Pobre sabe dessas coisas, porque juntava muita moedinha. Então essas coisinhas assim, as moedinhas lá estavam empilhadas, daí forma o grano, né? Então esse é o grano que fica ali dentro do cloroplasto. Também internamente ali temos o estroma, né? Então que isso poderia ser assim, tipo o plasma do cloroplasto. Então é mais ou menos isso. Então o cloroplasto tem ali o estroma, que é o líquido que tem ali por dentro. E lá também tem o DNA, o RNA do cloroplasto. E também o ribossomo. Então tá tudo ali por dentro ali do estroma e tudo mais, né? Então é mais ou menos por aí. Daí temos também o pigmento, que é a clorofila, né? Que ele fica ali entre os tilacoides e tudo mais, que quando a luz solar bate, eles são responsáveis ali, inclusive o pigmento da clorofila é responsável ali pela absorção dessa luminosidade e tudo mais, e tem tudo a ver com a produção da energia. Então o cloroplasto está ali dentro da folhinha, né, vamos dizer assim, e aí ele vai fazer a produção de energia. Aí vamos lá para a estrutura da mitocôndria. A estrutura da mitocôndria, ela tem a membrana externa, depois tem a membrana interna, e logo após inclusive essa membrana interna, ela é cheia de invaginações, que é chamada de cristas, né? Então vocês vão estar vendo aí nas imagens aí essas invaginações, que é chamada de cristas. Temos aí a matriz mitocondrial, que essa matriz mitocondrial nos cloroplastos é chamada de estroma, na mitocôndria é chamada de matriz. Então tudo isso aí é o responsável pelo processo que eu estava falando para vocês, né? O cloroplasto e depois a mitocôndria. Então o cloroplasto é responsável pela fotossíntese, falando em letras claras, e a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Então é muito importante isso acontecer. Ou seja, eu quero que vocês entendam que um depende do outro, ou seja, é um ciclo que se fecha. O cloroplasto produz, no caso, faz a fotossíntese e produz a glicose. Inclusive, muitas vezes a gente ingere alguns alimentos que tem a glicose, fruta e tudo mais e tal, e também liberam o oxigênio, e a gente absorve esse oxigênio e também glicose, e produz energia. Logo após isso também libera gás carbônico, nessa liberação libera gás carbônico e também água, né? Então é aí onde vai esse ciclo que não se fecha, né? Então que produz o cloroplasto faz a fotossíntese, depois libera ali o oxigênio, libera a glicose, no caso através das folhas, através das frutas e tudo mais, essas coisas assim. Às vezes os boi comem, depois as pessoas se alimentam dos boi também e tal. Então esse ciclo, que onde começa tudo, é ali a partir da fotossíntese. Então é só isso que eu queria que vocês entendessem, que os cloroplastos e as mitocôndrias, eles têm tudo a ver com esse ciclo aí para existir vida no nosso planeta. Entende? Então eu estou falando para vocês exatamente absorvendo oxigênio. E essa queima de oxigênio, produção de energia, porque toda atividade produz gasto de energia, inclusive, é responsabilidade ali da mitocôndria, que está essa usina hidroelétrica que tem ali dentro do nosso corpo. Então, totalmente importante
Então se aprofunde mais nesse tema. Esse é só um gostinho para você pegar aí com gosto de gás e se aprofundar nos estudos e mandar brasa, tá certo? Então essa foi basicamente a aula de hoje e na próxima aula a gente vai continuar falando aí sobre alguns temas bastante importantes. Curte aí o vídeo, comenta, compartilha aí para alguns amigos aí que você sabe que vai precisar, que vai fazer alguma outra coisa aí, mas que vai precisar dessa matéria. Então é isso aí, tamo junto e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!